Em casa de Jacinto, há um sofá para morrer. Quando a pessoa fica velha, um dia a convidam a sentar no sofá, que é um sofá igual a todos, mas tem uma estrelinha prateada no meio do encosto. A pessoa convidada suspira, mexe um pouco as mãos como se quisesse afastar o convite, e depois senta no sofá e morre. Um sofá para morrer? É possível existir uma coisa dessas? Na literatura fantástica, é. Num conto fantástico, ou até mesmo num romance fantástico, a realidade como nós a conhecemos, essa realidade cotidiana, ela precisa ser quebrada por um elemento insólito. E a reação absolutamente normal das pessoas a esse elemento insólito. O escritor argentino Júlio Cortázar tem vários contos fantásticos. É ele o autor de Propriedades de um Sofá, aquele para morrer. Vamos ver como essa história se desenvolve. Os meninos, sempre travessos, se divertem em enganar as visitas na ausência da mãe e as convidam para sentar no sofá. Como as visitas estão informadas, mas sabem que não se pode falar nisso, olham para os meninos com grande confusão e se desculpam com palavras nunca usadas quando se fala com os meninos. Fato que os deixa enormemente contentes. Afinal, as visitas aproveitam qualquer pretexto para não se sentarem. Porém, mais tarde a mãe percebe o que aconteceu e, na hora de deitar, há surras tremendas. Nem por isso eles se emendam. De quando em quando, conseguem enganar alguma visita inocente e as fazem sentar no sofá. Nesses casos, os pais disfarçam, pois temem que os vizinhos possam tomar conhecimento das propriedades do sofá e o peçam emprestado para fazer sentar uma ou outra pessoa da família ou amiga. Num conto realista, os personagens iam ficar espantadíssimos. Meu Deus, esse sofá assassino! Iam se livrar do sofá. No conto fantástico, é exatamente o contrário. A família incorpora o objeto, ninguém para refletir o quão esse objeto é inusitado, é estranho, ele rompe as leis naturais, né? Os personagens vão constantemente tentar explicar aquilo, vão tentar resolver o problema para a situação reverter a normalidade, digamos assim, que era a situação original. Então, o personagem, na literatura fantástica, os personagens, em geral, eles não... essa situação absurda vai ser sufocante para eles. Entretanto, os meninos vão crescendo. E chega o dia em que, sem saber porquê, deixam de se interessar pelo sofá e pelas visitas. Ao contrário, evitam entrar na sala. Dão uma volta pelo pátio. E os pais, que já estão muito velhos, fecham a chave à porta da sala e olham para seus filhos com atenção, como querendo ler seu pensamento. Os filhos desviam os olhos, dizendo que já é hora de jantar ou de deitar-se. De manhã, o pai levanta primeiro e vai sempre olhar se a porta da sala continua fechada à chave, ou se algum dos filhos abriu-a para que da sala de jantar se veja o sofá. Porque a estrelinha de prata brilha até na escuridão e se vê perfeitamente de qualquer parte da sala de jantar. A literatura fantástica, também conhecida como realismo fantástico, remonta ao século XVII e ganhou notoriedade no século XIX. A literatura fantástica ela surge graças especialmente, inicialmente, a uma outra literatura que é próxima do fantástico, mas não é exatamente igual, né? Que é a literatura gótica, que ela, digamos assim, realizou uma revolução de
popularizar o romance, né? E popularizar também as figuras mitológicas, as figuras relacionadas à tradição folclórica, né? De cada país, como vampiro, fantasmas, os duplos, né? No século XIX, você vai ter uma corrente da literatura romântica que vai incorporar o misticismo, o sobrenatural. Edgar Allan Poe, o Guy de Maupassant, Oscar Wilde, né, com o retrato de Dorian Gray, Hoffman, Lovecraft e vários outros. Eles vão fazer uma espécie de multiplicação temática e de abordagem, né? Então a literatura fantástica ela vai se enriquecer muito, porque ao mesmo tempo ela vai se fracionar em vários gêneros, então terror, o suspense, a ficção científica. Na América Latina, o realismo fantástico floresceu nos anos 70 e 80, justamente quando países como o Brasil e a Argentina viviam sob uma ditadura militar. Com a liberdade de expressão controlada, muitos escritores viram na literatura fantástica uma forma de criticar a realidade que viviam e de driblar a censura. O gênero fantástico, ele é muito relevante nessa situação. Por quê? Porque o fantástico nada mais é que uma grande metáfora, uma grande liberdade poética. Você pode falar de qualquer coisa, você pode questionar sistemas políticos por meio do fantástico, simplesmente mudando a roupagem do sistema político e escapando da censura, né? A literatura fantástica na América Latina, por uma questão de sobrevivência, inclusive dos autores em alguns contextos, porque eram regimes muito repressivos, ela utilizava esse recurso alegórico dentro das tramas. Borges, o Cortázar, Gabriel Garcia Marques, um precursor foi o Juan Rulfo. O Juan Rulfo teria escrito o primeiro romance do realismo mágico sul-americano, né, um romance chamado Pedro Páramo, em que metade dos personagens já morreu. E, no entanto, continuam circulando normalmente pelas ruas da cidade e conversando com os vivos. Muitos teóricos ou historiadores da literatura, interessados na literatura fantástica no Brasil, eles trabalham o fantástico brasileiro, em geral, a partir de Macunaíma, do Mário de Andrade, 1928. Mas nós temos aqui pelo menos dois autores que são estupendos, né? O Murilo Rubião, um mineiro que foi um precursor, ele já na década de 50 escrevia contos em que o insólito, o estranho movimentava a vida de pessoas comuns. E são contos geniais que vale a pena ler hoje. Resistiram ao teste do tempo, né? E o José J. Veiga, o goiano, também mais lírico, ele mais subjetivo, trata muito da infância e trata da questão do totalitarismo, né? Da ditadura. O aspecto psicológico também é muito presente na literatura fantástica. Em A Metamorfose, por exemplo, o escritor tcheco Franz Kafka trata das angústias de um homem que acredita ter se transformado no inseto. Ele age como um inseto, mas continua sendo humano. Gregor? Gregor, are you unwell? Gregor? Ele continua vivendo na mesma casa com a mesma família e que não estranha a transformação, mas passa a ter uma série de problemas em conviver com um grande inseto, que é o filho, né? O irmão e o filho. A própria realidade continha uma série de elementos absurdos. Então a vivência, né, o cotidiano, a vivência já implicava num absurdo. A existência é algo tão assombroso, tão complexo, que o máximo que a gente consegue é dar uma risadinha assim, mas logo cair em melancolia. Alguns personagens da literatura fantástica ficaram muito famosos, como Frankenstein. A história do médico que quer vencer a morte e cria em laboratório um ser que amedronta por sua aparência grotesca foi escrito pela inglesa Mary Shelley em 1816. E até hoje atrai leitores e espectadores nas várias versões adaptadas para o cinema. Get away with that torch. O sobrenatural se instaura num casamento com a ciência e com a tecnologia. Já não são mais entidades de outro mundo, né, do além, que se manifestam nessa criatura. É a própria ciência que está abrindo
portas e janelas para essa realidade sobrenatural, está provocando a vida, né, no caso do Frankenstein. Brilha até na escuridão.